Você já percebeu que todo ano você fala, esse ano eu vou viajar? Passa os meses, passa os dias, as semanas, chega no final do ano e não aconteceu essa viagem. Hoje eu vou te dar 5 dicas práticas para você tirar essa viagem do papel. Eu sou a Natália, do N4Travel, e desde 2012 eu utilizo essas dicas e viajo todos os anos. Então, se você colocá-las em práticas, com certeza você também vai tirar a sua viagem do papel. Dica número 1: defina um destino. Eu sei que pode parecer óbvio, mas enquanto você não definir um destino, a sua viagem não vai sair do papel. Quando você escolhe o destino, ela deixa de ser um sonho para se tornar uma meta. Então, defina o destino. Isso é muito importante. Não só o destino, como o tempo, quando. Você tem que responder essas 3 perguntas: para onde eu quero ir, quando eu quero ir e quanto tempo eu vou fazer essa viagem, qual vai ser a duração dessa viagem, tá? Não importa qual viagem, defina. Ah, eu quero ir 3 dias para Gramado no feriado de julho, ou uma semana em Porto de Galinhas em maio. 20 dias de viagem na Europa no mês de outubro. Quero ver o outono europeu, as folhas amarelinhas, lindas. Não importa, defina. E quando for destinos, por exemplo, Europa, seja específico também. São 20 dias na Europa? Onde? Quero passar em Paris, Londres, Amsterdã. Não, quero fazer o leste europeu, Praga, Budapeste. Quero fazer o mais tradicional, começando com Lisboa, Madrid. Não importa, defina o seu destino. Então, essa é a regra número 1 e é muito importante. Dica número 2: faça um orçamento, mesmo que simples. Então, se a dica número 1 não existir, se você não tem um destino, você não consegue nem orçar a sua viagem. E o orçamento é muito importante para você saber o quanto você precisa para começar a se planejar. Então, faça um orçamento simples, principalmente transporte, hospedagem, o quanto você vai gastar nesse destino, se você vai de avião, se você vai de ônibus, se você vai fazer uma road trip, vai de carro, não importa, faça um cálculo médio de quanto você vai gastar nessa viagem. Se você quer fazer um cruzeiro, qual o valor do cruzeiro, do navio, se é um resort all inclusive. Se você vai fazer um resort all inclusive, você não precisa colocar tanto orçamento para gastos no dia a dia, porque normalmente você não vai ter tantos gastos, a não ser que você queira ficar fazendo todos os passeios que o resort oferece, mas aí não compensa ser um all inclusive, né? Mas aí isso é assunto para outro vídeo. Se é um destino mais específico, com atrações mais caras, por exemplo, se você quer ir para Disney, coloca no seu orçamento quanto custa os parques. Você vai fazer todos os parques da Disney, você vai fazer os parques da Universal. Coloca tudo no papel. Pode ser de uma maneira simples, não precisa ser um Excel elaborado, um papelzinho simples. Vou gastar tanto de passagem, tanto de hospedagem, tanto de gastos no dia a dia. Nisso você já vai ter uma base inicial de quanto você precisa para fazer essa viagem acontecer. A maioria das pessoas não viaja porque não tem dinheiro ou porque não tem tempo. Elas não viajam porque elas não têm planejamento. Às vezes elas acham que é um negócio tão absurdo, coloca na cabeça que é tão difícil e quando começa a estruturar, começa a enxergar os valores, vê que é possível. É só se planejar. Agora que você já tem o seu destino e você já tem o seu orçamento, dica número 3: comece a se planejar financeiramente para alcançar esse objetivo, para chegar nesse valor que é o seu orçamento inicial. É muito simples eu falar assim: ah, pega esse valor do seu orçamento, divide pela quantidade de meses que falta para sua viagem e junta esse valor mensalmente. Sim, seria simples, mas nem sempre a gente consegue juntar o valor que precisa todos os meses. Uma dica extra que eu dou: se organize para que essa viagem seja quitada até a data da viagem. Não deixe dívidas para depois, porque isso só desmotiva, de verdade. Então, se você já vai viajar tranquilo, já tá tudo quitado, quando você voltar, você já vai se planejar para a próxima. Você já vai voltar a usar essas dicas para sua próxima viagem. E com isso você vai organizar a viagem todos os anos. Então, quando eu falo se planejar financeiramente, sim, é pegar os valores e dividir, mas também é começar a pensar nos extras. Você sabe quanto você ganha?
Você sabe o quanto você gasta? Coloca num papel de uma forma simples, o quanto entra, o quanto que sai. Se você tem algum extra para entrar, também vê se esse extra pode ser usado nessa viagem, assim já vai abatendo do valor final. Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, eles pagavam 13º, metade no começo do ano e metade no final do ano. O valor do final do ano eu nem contava com ele, porque eu já deixava para pagar os impostos de janeiro, seja IPTU, IPVA, aquelas contas de janeiro que apertam depois o orçamento o ano inteiro se não for bem planejado. Então, o do final do ano eu não contava com ele. Mas o valor do início do ano, a metade do 13º do início do ano, tinha anos que eu conseguia deixar exclusivamente para viagem. Tinha alguns anos que eu queria ou tinha outras metas, outros planejamentos e não usava totalmente para viagem. Mas tinha anos que dava sim. Então, eu já separava aquele valor, já sabia que aquele valor era para minha viagem. Então, do valor total, tanto já vai entrar por causa de 13º. Outra dica é aquele 1/3 de férias que você recebe. Se você está saindo de férias, normalmente você recebe o adiantamento do seu salário proporcional, mais 1/3 de férias proporcional. O adiantamento do salário, nem conte com ele, né, gente? Porque é o seu salário para pagar suas contas. Quando você voltar de férias, suas contas vão estar lá, precisam ser pagas com esse valor. Mas esse 1/3 de férias, muitas vezes você pode contar com ele, porque ele é um a mais do seu salário. Então, você já pode considerar ele na sua viagem, se você não tem nenhum outro compromisso com ele. Então, do valor final lá, já considera lá. Tem 1/3 das férias. Qualquer outro extra que entre, já vai separando para sua viagem, porque só pegar o orçamento total final e dividir pela quantidade dos meses, muitas vezes fica pesado e te desmotiva achando que não vai conseguir. Outras coisas que vocês podem fazer também, como agora vocês já sabem o quanto que entra e o quanto que sai, vê nesses valores que saem se não tem nada que vocês possam cortar. Por exemplo, toda semana, todo sábado eu peço pizza. Gasto lá 100, dependendo da família, 200, R$ 250 de pizza. Precisa mesmo gastar todo sábado? Às vezes vocês podem fazer um pouquinho mais de sacrifício para aquela viagem acontecer. Pega a pizza um sábado sim, um sábado não. No outro sábado que você não pegou a pizza, faz uma coisinha diferente, um lanche em casa, alguma coisa mais econômica. Nisso vocês já vão estar economizando um valor que pode separar para sua viagem. Que mais? Outra dica que eu dou é, quando cai o seu salário, você vai ter que pagar suas contas, né? Você vai pagar o aluguel, a água, a luz ou a prestação da casa, que seja, o que você tiver. Trate a sua viagem como uma conta fixa. Então, você vai pagar os boletos de água, luz, telefone, mas pague o boleto da sua viagem. Mesmo que não seja uma dívida real hoje, trate ela como se fosse uma dívida. É o seu compromisso para que a sua viagem aconteça. Mesmo que você use o cartão depois para essa viagem, você parcele as compras, os hotéis. Dependendo do destino, nem tudo dá para parcelar, não dá para dividir, principalmente o dinheiro gasto no local. Mas mesmo que você faça isso, não deixe que essas parcelas ultrapasse a data da viagem, que é o que eu falei. Não volte com dívida dessa viagem. Então, se sua viagem é para daqui 5 meses, faça as parcelas no cartão no máximo em 5 meses. Se a viagem é mais para frente, pode aumentar essa parcela, mas não ultrapasse a data da viagem. Então, essa é a dica número 3 e uma das mais importantes, que é o momento que você vai se organizar financeiramente para essa viagem acontecer. Dica número 4: aproveite os benefícios das viagens. Como assim? Se você começa a viajar com frequência, use plataformas como o Booking, que ele dá desconto para hóspedes frequentes, plataformas como hotéis.com, que também te dá desconto, te dá uma diária grátis a cada 10 diárias que você utiliza. Tudo isso são benefícios
que você vai acumulando até para suas próximas viagens também. Outra coisa muito importante: milhas aéreas, pontos, programas de pontos. Muitas pessoas nem sabem usar esses programas, mas vocês sabiam que a maior pontuação não vem de cartão de crédito? Você pode fazer pontos simplesmente com as suas compras do dia a dia. É o Uber que você utiliza, é na hora de abastecer o carro, é uma comprinha na Renner, é uma maquiagem que você compra. Tudo isso pode gerar pontos e não é com cartão de crédito. É você entrando nos programas de milhas, nos programas de pontos, que nem Livelo, Esfera e tantos outros que tem. Você vai fazer as suas compras através dos links dessas plataformas. Você vai pegar compras bonificadas. E com isso você vai juntando pontos. E depois você vai transferir para as companhias aéreas. E essas plataformas, elas também dão bônus na hora de transferir. Por exemplo, se você tem 50 mil pontos na Livelo e você vai transferir para a Latam, tem muitas vezes que tem o programa Boomerang. Você manda para a Latam e eles mandam 50% de volta. E, gente, esse negócio de milhas ajuda muito. Quando você começa a pegar o jeito, vira um vício. Tudo que você vai comprar, você pensa em milhas. Teve um ano que eu consegui fazer 4 viagens sem pagar passagem aérea, só usando as milhas. Teve uma viagem que eu fiz, por exemplo, para Natal. E o que eu fiz? Eu fechei o hotel pelo Booking, mas utilizando os benefícios da Livelo. Ou seja, eu entrei no site da Livelo, no meu cadastro, procurei lá o site do Booking, fechei minha viagem para Natal. Os pontos que eu recebi dessas hospedagens me geraram uma quantidade de milhas que eu consegui uma passagem aérea para Belo Horizonte em pleno feriado de abril e de volta para mim e para o meu marido. Ou seja, o hotel que eu tinha que pagar em Natal já me gerou uma passagem aérea para a viagem seguinte. Não só hotel, como também aluguel de carro, dependendo do destino. Se você vai alugar o carro, entra nessas plataformas, vê quais estão oferecendo mais benefícios. Você vai começar a reparar também que nessas plataformas, muitas vezes eles bonificam as compras com pontos a mais. Então, às vezes tem lá, Renner, a cada 1 ponto você ganha, a cada R$1 gasto você ganha 10 pontos. Amazon, a cada R$1 gasto você ganha 3 pontos. Então começa a acompanhar essas plataformas e deixa para fazer as compras nesses dias que estão dando maior pontuação, tá? Mas também não vai se enrolar no cartão de ver lá que a Renner tá dando 10 pontos e sair estourando o cartão na Renner porque vai ganhar 10 pontos, né, gente? Sejam conscientes. Então, todos esses benefícios, pontos, milhas, plataformas que dão desconto para cliente com fidelidade, tudo isso te ajuda a economizar nessa viagem e na próxima. Então, aproveitem esse mundo de descontos e usem isso para fazer a sua viagem. Dica número 5. Agora que você já tem o seu destino, já tem seu orçamento, seu planejamento, agora é a hora de fechar a viagem. Então, o que você vai fazer neste momento? Primeiro, se você tiver um pouco de flexibilidade, aproveita isso na hora de fechar uma passagem. Porque às vezes, se você pegar um dia antes, um dia depois, já vai ficar mais barato. Normalmente, passagens aéreas de terça, quarta-feira são mais baratas do que se você fechar no sábado, tá? Então, já fica de olho nisso. Hotéis, como eu falei, aproveita as plataformas que dão fidelidade, como Booking, Hotels.com. E a dica agora principal é sobre o dinheiro que você vai levar para gastar nessa viagem. Quando eu tô falando de viagem no Brasil, fica um pouco mais simples, né? Porque a gente está gastando com a moeda que a gente ganha. Então, não tem tanto segredo, né? A gente calcula mais ou menos o gasto diário, isso já foi feito até na dica número 2, né? Quando a gente pensa mais ou menos o quanto precisa levar.
Agora o ideal é já ter algo bem definido, porque agora já é o momento de fechar a viagem, é fazer certinho o quanto você vai precisar levar. Então no Brasil acaba ficando mais simples. Mas quando é uma viagem para fora, que a gente está gastando com uma moeda que vale muito mais que o real, onde o dólar tá 5 e pouco, o euro tá 6 e pouco, assim por diante, cada cêntimo conta, vamos dizer assim, né? Cada 100 dólares a mais que você tá levando já são mais de 500 reais, né? Cada 100 euros são mais de 600 reais. Então, neste momento, é muito importante você saber o quanto você precisa levar. E a dica que eu dou, que é o que eu faço nos meus roteiros, é planejar dia a dia. Como assim? Não precisa ser tão específico no planejamento, no sentido de, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Não, esse aí é um roteiro à parte, que é o roteiro do destino. Inclusive, eu faço esse roteiro, se vocês quiserem, me chamem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o meu destino é Paris e eu quero fazer o básico, principalmente. Eu quero subir no Arco do Triunfo, eu quero subir na Torre Eiffel, eu quero entrar no Museu do Louvre. É um exemplo. Quero ir para Versalhes. Quanto custa cada ingresso? Pesquisa. Muitas vezes fecha com antecedência. A dica que eu dou é fechar com antecedência, principalmente esses destinos que são muito turísticos. Às vezes o valor no site é mais barato do que você comprar direto na bilheteria. Então, todas essas coisas já considera no seu orçamento do dinheiro que você vai levar. Então, eu vou precisar de 16 euros, que é o ticket para subir no Arco do Triunfo. Vou precisar de 36 para subir na Torre Eiffel. Se você não conseguir fechar antes, você vai ter que ter esse dinheiro na mão para levar na viagem. Então, já define exatamente o quanto vocês precisam para gastar com as atrações do destino. Aí, fora isso, transporte. Se você vai andar de metrô, se você vai andar de transporte público, qual o valor? Pesquisa. Qual o melhor ticket para o momento? Essa cidade que eu vou tem aqueles tickets de uma semana onde eu posso andar ilimitado, tá? Quanto custa esse ticket de uma semana? Essa outra cidade não tem esse ticket de uma semana, mas ele tem o ticket diário, compensa? Quanto custa esse diário? Quantos dias eu vou ficar nessa cidade? Quanto eu vou gastar com esse diário? Então, isso tudo tem que ser contabilizado. Comida. Quanto você vai gastar de comida por dia? Você é daqueles que gosta de ir em restaurante todos os dias, em todas as refeições? Ou não, você quer mais lanches rápidos, fast food, comidas mais baratas? Isso tudo considera. Então, você define um valor por dia. Isso, se você não sabe quanto você vai gastar, na internet tá cheio de informações, cheio de vídeos e dicas. No meu Instagram também eu vou falando sobre isso, de quanto você gasta por dia. Que depende, é muito particular de cada pessoa, mas você consegue definir um básico. Então, vamos supor que você define que por dia você vai gastar, se estou falando de Paris, 80 euros por dia de refeição. Então, você vai calcular esse valor, mais a quantidade, multiplicar pela quantidade de dias da sua viagem. Então, isso tudo já é um orçamento para você saber o mínimo que você precisa levar. Isso é o mínimo, tá? Depois, gente, o céu é o limite. Se você é uma pessoa que vai fazer compras, se você quer fazer várias experiências, restaurantes mais caros, isso tudo é uma forma de você definir o quanto é o mínimo que você precisa levar. Porque, como eu falei, nessas moedas, qualquer 100 euros já é muito dinheiro. Outra dica que eu dou, principalmente para casal, que isso é um exemplo que eu tenho, aconteceu comigo, e é uma coisa que eu e o meu marido fazemos em todas as nossas viagens e funciona super bem. Porque assim, de verdade, o dinheiro, pelo menos aqui em casa, não é infinito. Quando a gente viaja, tem que ser planejado, tem que ser organizado, e se a gente quer viajar todos os anos, não dá para ficar esbanjando em todas as viagens, né? A gente brinca que é nem lixo nem luxo, pelo menos aqui.
E uma coisa que aconteceu na nossa primeira viagem, que serviu depois para eu fazer essa dica extra que eu vou dar para vocês, foi que quando a gente chegou no nosso destino, você fica empolgado com coisas diferentes, até coisas às vezes que muitas vezes tem no Brasil, mas você tá viajando e você quer comprar. E o que aconteceu? Às vezes o meu marido ficava, ah, não, melhor não comprar. Ou às vezes ele queria comprar alguma coisa e eu também ficava do tipo, ah, mas a gente tá gastando dinheiro da viagem com isso, precisa mesmo? E, e a gente percebeu que isso podia gerar um certo atrito, assim, vamos dizer, né? Porque a gente quer comprar, a gente quer tá vendo as coisas lá, tá no momento da viagem, tudo, e muitas vezes a gente quer comprar alguma coisinha. E fica naquela questão de estar tirando o dinheiro da viagem para uma outra experiência, para alguma coisa. Então, o que que a gente faz? A gente define um valor de compras para cada viagem. Então, eu tenho o valor que para o meu marido, o valor para mim e o valor para o casal. Pode parecer chato isso, gente, mas vou dizer, aqui funciona super bem. Porque se eu tô viajando, eu vejo um raio de um shampoo que eu quero comprar, ele não vai falar nada e tá tudo bem com isso. Ao mesmo tempo, se ele vê um carrinho de coleção, como vocês podem ver aqui atrás, tem, eu também não vou falar nada. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Porque no fundo, o dinheiro é nosso, o planejamento é nosso, não tem esse negócio de meu e seu. Mas numa viagem, às vezes você fica com aquele sentimento do tipo, ah, mas o dinheiro pode acabar, não dá pra ficar gastando um monte. Então, quando você tem isso bem definido, fica tudo mais leve. E o dinheiro do casal que eu falo, é porque muitas vezes você vai comprar uma lembrancinha para sua casa, você vai comprar coisas para os dois, né? Chocolates, vinho, é, própria lembrancinha, o seu imã de geladeira, tanto faz, qualquer coisa que não é de um ou do outro, é do casal. Então, essa é uma dica que eu dou pra mim, aqui em casa. Pra mim e pro meu marido funciona super bem. E esse valor não é fixo, tá? Depende de cada destino. Tem destino que o objetivo da viagem não é fazer compras. Então eu coloco um valor menor, porque sempre vai ter uma coisinha que a gente vai querer comprar. E tem destinos que realmente é destino de compras, por exemplo, Orlando. Se você vai para Orlando, você vai querer comprar. Então a gente já define um valor maior, justamente para cada um fazer a compra que quiser. Então essa é uma dica que eu dou relacionada agora a definir o valor que vocês têm que levar nessa viagem, justamente para facilitar, para não voltar com dívidas, porque como eu falei, se você volta com dívidas, fica até difícil planejar a próxima. Bom, então é isso, pessoal. Essas são as 5 dicas que eu dou, que eu utilizo, que eu faço todos os anos, e eu tenho certeza que se vocês seguirem passo a passo, vocês também vão fazer aquela viagem dos sonhos ainda esse ano. Aproveita que estamos no começo do ano, já colocou lá na sua meta viajar, então agora faça esses passos para que ela aconteça. E depois, deixa aqui nos comentários quando você realizar a sua viagem, para onde você foi, que dica que você usou, se você usou todas elas certinho, se te ajudou de verdade. E também deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse, com mais informações, que eu explore mais detalhes de alguma dessas dicas, por exemplo, a questão das milhas, dos pontos, como funciona. E é isso, pessoal. Então, agora que a sua viagem vai acontecer, se você quiser ajuda para fazer o roteiro personalizado, com deslocamento, com tudo que precisa saber sobre o destino, pode me chamar que eu faço esses roteiros personalizados. Vou deixar o link aqui na descrição com o meu contato. E também me segue nas minhas redes, Instagram, TikTok, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Já se inscreva no canal, curte esse vídeo e até a próxima. Tchau!